O exemplo que pastores e nós, como cristãos, devemos dar às pessoas. Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues, estou aqui em mais um vídeo nessa Sexta com Propósito para falar aquilo que está lá na Palavra de Deus, e hoje especificamente nós vamos falar sobre o livro de Tito. Nós vamos falar sobre todos os capítulos, né? São 3 capítulos que compõem esse livro, e a gente vai trazer então algumas reflexões sobre a importância de sermos exemplos e termos um comportamento irrepreensível diante das pessoas, de darmos bons testemunhos. E aí começa lá no versículo 5, primeiro capítulo de Tito, que fala assim: Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia você, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados, porque é indispensável para o bispo, presbítero, pastor, tudo é a mesma coisa, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra, fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. Então, o pastor, o líder, espiritual, ele precisa demonstrar esse comportamento, esse bom testemunho, para que ele possa, então, ser exemplo e exortar as pessoas a se comportarem de acordo com a palavra de Deus. Ele não deve ter um comportamento agressivo, de ser autoritário, de ser uma pessoa que, de fato, traga ali uma dissensão entre as pessoas que estão ao seu redor. Ele precisa, de fato, ser o exemplo para as pessoas. E aí continua lá no versículo 15, diz assim: todas as coisas são puras, todas essas coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem, e por isso são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Ou seja, a partir de um comportamento que não condiz com a palavra de Deus, isso de fato faz com que testemunhe contra eles próprios, né? E aí continua lá no capítulo 2, versículo 1, diz assim: mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, que não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e aos filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que, em todas as coisas, sejam moderados. Seja você um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Então aqui, na verdade, está mostrando Paulo aqui nessa carta a Tito, que não somente como líder, mas também como pessoas mais maduras na fé, que precisam dar o exemplo para que os jovens possam segui-los e possam demonstrar esse bom exemplo também, para que sejam realmente irrepreensíveis aos olhos dos demais. Como que as pessoas que não são cristãs, que não estão andando na palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, vão olhar para nós e ver um comportamento que contradiz com a própria palavra, e aí com isso querer seguir aquilo que o Evangelho nos mostra. Então, se nós tivermos um comportamento que esteja em desacordo com a palavra de Deus, as outras pessoas vão olhar para nós e vão falar: hipócritas, vão achar que tudo aquilo que a gente vive é mentira, que a palavra, ela de fato não traz uma mudança, e ela precisa trazer uma mudança para a nossa vida. A palavra, ela nos transforma, ela nos
confronta, para que nós possamos agir de acordo com a vontade de Deus. E aí, continuando lá no versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine todas essas coisas, também exorte e repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze você. Ou seja, Jesus veio para salvar a todos. Ele veio oferecer a sua salvação a todos, mas somente aqueles que nele creem é que são de fato salvos. E a partir do momento que nós somos salvos, nós devemos ter a nossa vida transformada e devemos demonstrar essa transformação através das nossas boas obras, das nossas boas ações. Nós somos salvos para as boas obras e não salvos por causa das boas obras. Nós somos salvos por Cristo para que nós façamos as suas obras aqui na terra. Ele mesmo nos disse que nós faríamos coisas maiores do que aquele mesmo fez. E aí, para finalizar, lá no capítulo 3 diz assim: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, e que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, a nossa salvação é pela graça de Deus, nós não merecemos ser salvos, e somente através da salvação que vem por meio de Cristo Jesus, que é o nosso Deus e Salvador, como diz lá no versículo 14 no versículo 13 do capítulo 2, que ele é o nosso Deus e Salvador, através da sua graça, da sua obra salvífica, nós crendo nele, nós somos salvos e alcançamos a vida eterna. E para isso, então devemos produzir boas obras, produzir um bom testemunho para as pessoas ao nosso redor, para que elas possam ver essa mudança na nossa vida e queiram também trazer essa mudança para a sua própria vida. Se você gostou dessa palavra, curta, compartilhe, ative o sininho, envie para alguém que precisa ouvir essa palavra hoje e que Deus te abençoe e te dê uma sexta com propósito. Um grande abraço e até a próxima.